se é verdade que as teles querem monopolizar a produção de conteúdo, descaracterizando ainda mais, atacando ainda mais a nossa cultura, é verdade também que essas teles atuam em países que aceitam um certo nível de regulação, aceitam propriedade cruzada. Então, o nosso papel é deixar esses dois brigarem e aproveitar a contradição entre os dois. Entendeu? Vamos agora ser defensor da Rede Globo, vamos ter nossas bandeiras, vamos ter as bandeiras da luta pela democratização dos meios de comunicação. E é isso, e a Globo fala muito em defesa da cultura da boca para fora, né? A Globo negociou a venda da NET Serviço até o Mex, que é a propriedade do homem mais rico da América, o mexicano Carlos Slim. Ele é dono no Brasil, esse mexicano, da empresa de telefonia celular Claro, da Embratel e da antiga TNT Latin América. A Telmex passa a controlar diretamente 37,5% das ações da NET e indiretamente, através de outra empresa, passa a controlar mais 24,99%. Ou seja, ainda que não tenha formalmente o controle da NET, hoje a NET é controlada pela Telmex. Aliás, coisa que é proibida pela nossa lei TV a cabo, só permite 49%. Que foi inclusive que propiciou contra a Veja. Vocês devem ter lembrado daquela tentativa de criar a CPI da Abril, né? Que a Veja também fez um cambalacho desse, vendeu a TVA para um grupo espanhol, para a Telefônica. E aí, nós temos a Telefônica tem 86% dos votos. E a decisão dessa reunião prévia tem prevalência sobre a Assembleia Geral. Ou seja, vendeu também contra a lei. Também contra a lei. Aí chegou-se a recolher assinatura suficiente para pedir a CPI. Infelizmente, a Aline Schneider do PT engavetou. Aliás, tem que se dizer isso com o apoio do Emílio Teixeira, do PDT, que surpreendentemente comprou o debate da Abril, defendeu a Abril. As agências de publicidade fazem parte desse processo de internacionalização, estão sofrendo com isso. Há 10 anos atrás, das 10 maiores agências de publicidade brasileiras, 4 eram estrangeiras. Hoje, das 10 maiores agências de publicidade que atuam no Brasil, só 2 são brasileiras, 8 são estrangeiras. O professor Vinícius Lima, com o agravante da internacionalização, resume da seguinte forma o quadro da mídia brasileira. Abre aspas, porque eu acho que isso aqui resume bem. O sistema brasileiro de mídia, além de historicamente concentrado, é controlado por poucos familiares, é vinculado às elites políticas locais e regionais, revela um avanço sem precedente de igrejas e é hegemonizado por um único grupo, as organizações Globo. O que esses grupos, tanto transnacionais quanto nacionais, dizem deles mesmos? O que nós estamos cansados de ouvir e que a luta pela democratização tem que desmistificar? Eles dizem algumas coisas, que eles sempre falam deles mesmos, eles só falam bem, né? Eles dizem o seguinte: nós somos imparciais quanto à produção cultural e jornalística. Somos imparciais, o que importa para a gente é a verdade dos fatos. Nós somos plurais quanto à produção jornalística e cultural. E nós somos competentes quanto à qualidade da produção cultural e jornalística. A única verdade que tem aí, que a gente pode considerar, na minha opinião, companheiros, é em relação a esse terceiro ponto, que eles são competentes quanto à qualidade da produção cultural e jornalística, competentes do ponto de vista deles, para atingir os objetivos deles. A própria Globo é um exemplo disso. A Globo fez um estudo, eu fiquei de trazer aqui a bibliografia, não trouxe, peço desculpas, mas me comprometo a enviar para quem se interessar por e-mail, um livro muito interessante mostrando como o Jornal Nacional formatou sua linguagem. Teve estudo de semiótica, teve um estudo sociológico mesmo para formar um vocabulário, que a ordem lá na Globo é o seguinte, no jornalismo do Jornal Nacional, é que tem que ser uma linguagem que não afronte a pessoa com maior nível cultural. Não pode ser uma linguagem tão simplória que a pessoa se sinta distante, mas tem que ser uma linguagem que a empregada doméstica entenda. E eles realmente conseguiram isso. Agora, a um nível, a um preço, que é o preço da propaganda porque toda informação vinculada pelo conglomerado midiático é uma propaganda na luta de ideias.
tem esse objetivo. E eles conseguem isso da forma mais rebaixada possível, tanto que o professor da USP, vocês devem ter acompanhado, publicou um artigo mostrando que ele foi visitar lá o fechamento do Jornal Nacional. Alguns de vocês devem ter lido isso. E o William Bonner, o editor do Jornal Nacional, como é que ele se refere ao telespectador médio do Jornal Nacional como Homer Simpson? Esse professor viu ele falando, não, Homer Simpson não vai entender. Quem não conhece esse desenho, Homer Simpson é um desenho norte-americano, onde esse personagem, Homer Simpson, é retratado como um típico americano retardado mental, imbecil. E é assim que o editor do Jornal Nacional se reporta ao telespectador médio do Jornal Nacional. Não, isso aí o Homer Simpson não vai entender. Porque, em relação às outras duas afirmações que eles fazem deles mesmos, a produção cultural e jornalística imparcial, a pluralidade, isso aí eu não preciso gastar saliva aqui para dizer que isso é uma grande mentira, né? Hoje em dia, cada vez mais, o que existe não é a informação disponibilizada para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, para a partir daquela informação informar a sua opinião. O que existe é uma opinião na editoria já existente, e existe uma construção de matéria, de reportagem, para reforçar a opinião que já existe na editoria. Eu tenho isso, companheiros. Isso aqui é uma coisa, acho que eu estou me alongando muito, vou tentar correr aqui, meu Deus. Isso é uma coisa que já é histórica, em termos de propaganda, de informação na burguesia. Eu cito sempre um filme aqui, chamado Missão em Moscou, para mostrar como a produção de informação e entretenimento, do ponto de vista dos conglomerados nacionais e transnacionais, está vinculado à luta de ideias, que é isso que a gente tem que internalizar na gente. Quer dizer, participar da luta pela democratização é fundamental para participar com força da luta de ideias, para transformar o Brasil no rumo da soberania e do desenvolvimento social. E pouco antes dos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Estado americano encomendou para Hollywood um filme pró-soviético. Esse filme passou já 2 vezes na TV Futura. O nome é Missão em Moscou, não sei se alguém viu. É um filme pró-soviético, feito com a dramaturgia hollywoodiana, com todos os recursos hollywoodianos. E por que foi encomendado esse filme? Porque, depois de décadas de campanha anticomunista, os Estados Unidos estavam prestes a entrar na guerra, aliados à União Soviética. E o governo americano achou que podia se gerar no público americano uma reação negativa àquela aliança. Pô, viviam dizendo que os comunistas eram isso, era aquilo, agora vai se aliar à União Soviética. O que é que fez? Encomendou um filme pró-soviético, chamado Missão em Moscou. Esse filme é interessantíssimo, como eu falei, passa no futuro. Nesse filme, com atores, com roteiro, baseia-se no depoimento de um ex-diplomata norte-americano em Moscou, é feita a propaganda da União Soviética de Stalin pelos Estados Unidos. Tem uma reunião que o embaixador participa com Stalin no filme e fala, nossas 2 democracias, temos que derrotar os nazistas. O filme termina, nós punindo os 2 povos de mão dadas andando por um alvorecer, temos modos diferentes, mas ambos almejamos a democracia e tal. Quer dizer, eles nunca tiveram muito pudor de usar, de acordo com seus interesses, a mídia e a indústria do entretenimento com seus objetivos. Tem um documentário da BBC, que eu também recomendo quem puder pegue, que mostra bem isso. Quer dizer, quando os Estados Unidos, a burguesia vai se apropriando da comunicação como instrumento de propaganda, como instrumento na luta de ideias, vai sofisticando sua linguagem, até que chega num determinado momento, da década de 40, 2, como sempre, um democrata e um republicano, estão disputando a eleição presidencial nos Estados Unidos.